Olá pessoal, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao canal Devaneios Políticos, quem fala aqui é o Caio. Estou aqui com o Alexandre, a gente gravando aqui nesse novo formato, né, dessa vez só por áudio, porque o Google Hangout não existe mais, mas não vamos parar de produzir conteúdo. Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre mais propostas sobre o voto distrital. Né? Quem já acompanha o canal há mais tempo sabe que a gente defende o voto distrital aqui, eventualmente a gente defende o voto distrital puro ou às vezes o misto. Já entrevistamos um pessoal que entende bastante do assunto. E o Alexandro, ele fez alguns modelos mentais ali sobre como dividir o Brasil em distritos para otimizar o sistema e adaptá-lo às necessidades mais específicas que o Brasil tem, né, já que existem muitas formas diferentes de se distritalizar um país, de acordo com os países ao redor do mundo. Então, Alexandre, fica à vontade aí para mandar a tua ideia. Perfeito. Obrigado, Caio. Então, pessoal, seguindo aí nesse novo formato, eu tive essa ideia porque me veio a lembrança na cabeça da discussão da reforma política em 2017, a qual teve a proposta de transformar o sistema eleitoral brasileiro no sistema distrital misto, né? Aconteceu que não foi para frente, creio eu que por falta de base para aprovação, e por conta da falta de base para aprovação, o Maia, que já era presidente da Câmara na época, preferiu não levar à frente a votação. E usou a desculpa que o IBGE não teria tempo suficiente até a eleição para criar os distritos eleitorais, né? É claro que é uma baita de uma desculpa esfarrapada. E aqui eu vou provar de uma forma simples o porquê. Não necessariamente o modelo que eu vou falar aqui agora é o modelo que seria aplicado, mas é uma sugestão simples só para dizer que opção existe, né? Não foi por conta disso que não foi aplicado. Foi por falta de apoio político mesmo da legislatura da época, né? Infelizmente. Mas vamos lá, qual é a proposta? Bom, eu elaborei várias propostas aqui, mas eu vou primeiro focar na que eu acho que seria mais viável até, politicamente, geograficamente falando. Qual é? Bom, hoje o nosso sistema é um sistema proporcional de lista aberta. É um sistema que já existe há muitas décadas. E assim como o Geisel falou, nosso ex-presidente ditador, a mudança tem que ser lenta, segura e gradual. Então, o que eu proponho? Né? Dentro do nosso modelo atual, que é de 513 deputados por lista aberta no voto proporcional, com 6 deputados no mínimo por estado, 70 no máximo, devemos aproveitar as atuais regiões geográficas intermediárias. Existem as imediatas e existem as intermediárias. Agora eu vou passar rapidinho a bola para o Caio, que ele vai explicar o que são essas regiões. Bom, de maneira simples, regiões geográficas intermediárias ou as imediatas são divisão geográfica subestadual, né? Elas são como se o IBGE tivesse circulado um conjunto de municípios que interagem entre si com maior frequência, que tem um maior fluxo de pessoas e mercadorias, pessoas, por exemplo, que trabalham numa cidade e moram na outra, né? Uma cidade que supre a cidade vizinha com uma mercadoria específica, como trigo, vinho, leite, etc. Então, os grupos de cidades que mais interagem entre si são interdependentes, foram circuladas e assim se tornaram as regiões geográficas imediatas. E num grupo maior, né, você tem aí um grupo de regiões imediatas que interagem entre si, porém, ainda dentro do mesmo estado, cria-se o termo regiões geográficas intermediárias. Antigamente elas eram chamadas de mesorregiões, né, região do meio, ou micro-regiões, né, região mais local específica. E é basicamente a mesma coisa, só mudou mesmo a nomenclatura. Então, por que esse tipo de divisão é útil para fazer distritos eleitorais? Justamente porque você tem uma lógica de proximidade entre as localidades. Se você tem um distrito que corresponde a uma região geográfica imediata, você tem ali um distrito que é mais ou menos um mini-estado. Né? São um grupo de pessoas que têm mais ou menos os mesmos interesses. O deputado que vai representar aquela região vai representar, por exemplo, os produtores de leite e trigo daquele canto do estado. Então, é uma divisão que o IBGE usa. Atualmente só serve para fins de estudo, não tem nenhuma funcionalidade política, mas se a gente fosse usar o voto distrital, poderia ser uma utilidade para esse tipo de divisão, já que não existe, por exemplo, um subgovernador, um superprefeito, mas elas poderão ser úteis para eleger deputados. Então, Alexandre, pode continuar. Perfeita explicação, não poderia fazer melhor. Então, aproveitando essa explicação, eu usaria, num primeiro momento, as regiões geográficas intermediárias, como o Caio bem citou, as antigas mesorregiões, porque existem 133 delas hoje no Brasil. Nenhum estado tem mais região geográfica intermediária do que número de deputados.
todos os estados, o número total de deputados são sempre maiores. Então você tem como usar ela em todos os estados de forma harmônica, né? Fica uma regra aí para toda a União, uma primeira regra para toda a União. E você faz o seguinte, num estado como Roraima, que você tem duas regiões geográficas intermediárias, você teria 2 deputados sendo eleitos de forma distrital e os outros 6, para completar os 8 do total, que é o mínimo hoje que a legislação permite, continuaria sendo votado pela lista aberta. Ou seja, você aos poucos estaria introduzindo o voto distrital, né? Você criaria um sistema misto. Um sistema, claro, que a representação proporcional ainda é bem maior do que a representação distrital, porém é uma representação distrital de fato, né? Ela já existe, ela já é definida pelo IBGE e já tem motivos para existir, né? O IBGE não definiu à toa, o IBGE definiu por critérios, como bem respaldou o Caio. Então, você poderia aproveitar essas 133 regiões e assim 133 dos 513 deputados seriam eleitos de forma direta, de forma distrital, enquanto os outros continuariam sendo eleitos de forma proporcional.